Se você acha que falar espanhol é muito fácil porque é parecido com o português, exatamente esse é o erro, o grande erro que está te impedindo de conseguir ser fluente nesse idioma. Essa é a armadilha que todo brasileiro cai. E hoje eu vou te explicar exatamente como resolver, o que você tem que fazer. Fala pessoal, Eduardo aqui, poliglota, professor de idiomas, e esse é um vídeo de uma série nova que a gente está começando, que é o mínimo para aprender o idioma tal. E hoje a gente vai falar de espanhol, tá? Espanhol. O mínimo, eu reuni um roteiro maravilhoso que eu reuni as principais aqui, tem 3, 4 tópicos incríveis que é o mínimo que você precisa saber para engatar aí no espanhol, para começar, para arrancar nesse idioma. Então, vamos pro primeiro. Sem mais enrolação, vamos pro primeiro. Mas antes, deixa aquele like aí. Já compartilha esse vídeo. Você dando like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele pode ajudar mais outras pessoas. Então, é importante se inscrever no canal, deixar o like. Então, vamos começar. O primeiro, que é o grande erro aqui, que é o espanhol é parecido com o português. E muita gente acha isso uma vantagem. Ok, até pode ser entendido como uma vantagem. Mas esse é o erro. A gente tem que tentar separar eles ao máximo. Separa eles. Então, o grande truque aqui é focar no que é diferente. Muita coisa é igual, mas vamos focar no que é diferente. Então não cai nessa de espanhol, é só falar português com um sotaque ali, mais ou menos, mudar uma coisa. Não. Foque nas coisas diferentes, tenta separar ao máximo aqui, os dois estão entrelaçados assim, 70% mais ou menos do espanhol e do português são iguais. Então o que a gente tem que fazer? Focar nos 30, que é diferente. Então vamos no que é diferente, tá? Então aqui tem muitas palavras que a gente escreve, anotei aqui, tem muitas palavras que a gente escreve iguais, mas a pronúncia é diferente. Então vamos focar sempre no que é diferente. Por exemplo, aqui uma coisa bem básica. Que tal? Que tal? O que tal não é que tal. Até pode ser, mais a expressão como vai, como você está. Então, o que está acontecendo? Como anda a vida aí? É um cumprimento muito importante. Que tal? E a pronúncia fica com o som de L aí no final. Que tal? Que tal? Fica L. Tal. Não fica que tal, como a gente falaria em português, com um som mais voltado para o U. U. A gente tem essa mania de falar em português as palavras que terminam em L com o som de U, tipo animal. Mas em espanhol já fica errado. Animal. Que tal? Então tem que ser o som de L mesmo, tá? Então, segundo, eu trouxe aqui os principais sons aqui, que é, vamos um por um aqui, os principais sons que você precisa focar agora, que é muito diferente, tá? Vamos lá. Primeiro a J. A letra J. A letra J, ela vai soar como um R vindo da garganta. Então, por exemplo, tudo que eu falar vai aparecer aqui na tela. Esse nome aqui, eu não posso ler Juan, Ju, como a gente falaria em português, Ju, Juliana. Então fica Juan, fica esse R, como rua, Juan, Juan. Outra, por exemplo, trabalho, a palavra é trabajo, com essa letra J aí, como se fosse um R, trabajo. Então, vamos lá, que a gente vai agora pro G, só que com um detalhe, a combinação é GI e GE, GI. Essa combinação, quando está com outras combinações, não, GA, por exemplo, gato fica igual, a pronúncia é gato, igual em português. Mas GI, tá? Fica diferente. Tem o som de R suave. Então, por exemplo, a palavra, essa cidade aqui, fica Girona, não Girona, a gente não fala esse Gi, então é Girona, som de R. Aqui, por exemplo, essa palavra que significa geral é general. Em general, uma expressão que é em geral, muito usada, então já fica aí uma expressão para vocês. Em general,
em geral, general. Beleza? Então, focar aí no GE, GI, tá? Importantíssimo aqui que tem o som que é parecido com o J. E agora a gente vai para R. A R, quando ela está no começo da palavra, a primeira letra da palavra, o R, eu tenho que falar ela muito forte. Ela fica como uma dupla R em português, ela é bem forte. Então, por exemplo, vou pegar aqui as palavras da flor mesmo. Aqui, se eu falar que essa palavra aqui em português fica rosa. Em espanhol, eu dou uma ênfase, eu forço ficar rosa. Então, rosa, português, não tem a ver com espanhol, tá? E em espanhol eu tenho que falar rosa, rosa, uma rosa, uma rosa. Esse R, rosa, rosa, fica rosa, rosa. Por exemplo, esta aqui, cidade também, Ronda, 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 tá? Então, Ronda, quando o R vem sozinho ali, a primeira letra da palavra, sempre mais forte, Ronda. Isso acontece com dois R's também, por exemplo. Um detalhe aqui, duas palavrinhas iguais, só que uma escrita com um R e outra escrita com dois R's, e a pronúncia muda totalmente. Por exemplo, pero, que significa mas, portanto, todavia, entretanto, pero e perro, pero, perro, que aí significa um cão, um cachorro. Então, perro, dois R's forte, e pero, que é só uma R aí. Então, já muda esse detalhe, faz toda a diferença entre uma palavra e a outra, na hora de você ser entendido, tá? Então, focar aí na R, tá? Letra R, importantíssimo. Então, a gente falou do som do J, falamos do som do GI, GE, e a gente falou do som da R. Agora a gente vai para outro tópico, que é aprender as fases básicas de sobrevivência. Então, ter sempre já na ponta da língua as expressões iniciais, que eu anotei algumas aqui para passar para vocês, que é o começo, como você começa. Então, esse aqui, lembra, é o mínimo, por isso você precisa focar para aprender espanhol, para começar o espanhol. Então, vamos lá. Que é hola, hola, que tal, hola. Então, o H é mudo. Hola, que tal, que é oi, como vai? Mucho gusto, que é muito prazer conhecer, quando você está se apresentando. Perdón, perdón. Puedes repetir, você pode repetir. Donde está tal coisa. Necesito ajuda, ajuda, que é ajuda. Soy de Brasil, sou do Brasil. Então, creio que, penso que é que eu acho que, tal coisa. Me gusta, está bien, que é eu gosto, está bien. Então, o ideal é sempre, soa meio estranho no começo, mas tenta dramatizar ao máximo, exagerar. Sou de Brasil. Faz assim mesmo quando você estiver praticando no começo. Exagera. Brasil. Sou de Brasil. Hago tal coisa. Então, mexe muito, assim, mais do que devia no começo, só para você se acostumar aqui, os músculos, é importante, isso aqui precisa estar treinado, aquecido, para na hora que você falar, cara, você não vai falar na vida real, sou de Brasil, assim como vai falar, sou de Brasil, pero, então, na hora de você praticar, você exagera mesmo, para ficar comum, esse som do L aqui que é difícil, Brasil. Então, no final, é importantíssimo você exagerar, dramatizar tudo no começo. Depois você vai ajustando. Aí, na hora de falar, não vai ficar tão caricato assim, tá? Então, essas são as frases aqui de interação básica, você se apresentar, dizer sua opinião. Então, vou deixar aqui a lista também na descrição. E agora, um outro detalhe aqui, um outro tópico importante, o espanhol, acho que até mais que o inglês, ele tem muitos sotaques diferentes. Então, ouça um pouco de tudo, um pouco de cada coisa para você ficar familiarizado
Não é para você focar nisso no começo, mas assim, saiba que é diferente. Então, uma pessoa da Argentina falando, uma pessoa da Espanha falando é totalmente diferente. Então, ouça, escute, porque muda bastante coisa. Então, você tem que ficar, claro, na hora de você falar, escolhe o acento ali, o sotaque, perdão, que você mais goste, aí você imita. Mas você tem que ouvir um pouco de tudo para saber que os argentinos falam jo e os espanhóis yo. Então é diferente, você precisa estar ligado nesses detalhes da pronúncia, tá? Então, por exemplo, o som do C, o Z, soa como um TH, se você conhece o TH, o famoso TH no inglês, que é a língua entre os dentes. Aqui na Espanha, eles falam a letra Z e a letra C como esse som, assim, que é o som do TH. Sapato, sapato, sapato. Já na América Latina já não fala sapato, sapato, como um som de S normal. Então, esses detalhezinhos pequenos assim é importante você conhecer. Então, passamos aqui a fazer um resumo, um compilado. Primeiro, focar nas coisas diferentes. Esquece o que é igual, aprende só o que é diferente. Segundo, os sons da letra J, G, GI e R. Tá? Tô olhando aqui para não esquecer nenhum ponto do roteiro. Terceiro, aprender as frases básicas de sobrevivência mesmo, o que é importante ali para o dia a dia, o básico para você pedir informação, dizer uma opinião, se apresentar, alguma coisa assim. E por último aqui, os sotaques diferentes, que são os acentos. Então, ouvi um pouco México, ali Espanha, Argentina, Uruguai, que é mais ou menos parecido, assim. Tem o Chile, assim, 4, 5 regiões, assim, você já vai estar bem ali, ok, você vai entender um pouquinho de cada região ali, já tá legal. Então, isso é o mínimo, tá, pessoal? Mínimo do mínimo do mínimo para você aprender espanhol. Quer mais dicas de espanhol? Comenta aí. Quer algum vídeo específico? Fica à disposição para fazer e até o nosso próximo vídeo da série, pessoal.